Você já tentou compreender uma situação sem possuir todas as informações? Alguém demorou a responder. Uma conversa terminou de maneira estranha. Você percebeu que algo estava diferente, mas não sabia exatamente o que. Ainda assim, sua mente encontrou uma explicação. Quando não percebemos tudo, a mente tenta completar o que falta. Muitas vezes faz isso antes mesmo que tenhamos consciência. O cérebro não trabalha apenas com as informações que recebe. Também utiliza experiências anteriores, memórias e expectativas para formar uma realidade coerente. Esse mecanismo interfere diretamente na maneira como compreendemos os relacionamentos. Imagine que você envia uma mensagem importante. A pessoa visualiza, mas não responde. Você conhece apenas 2 fatos: a mensagem foi enviada e ainda não houve resposta. Todo o restante continua desconhecido. Você não sabe onde a pessoa está, o que está fazendo ou se preferiu pensar antes de responder. Existe um espaço vazio entre o fato e a explicação, mas esse espaço raramente permanece vazio. A mente começa a completá-lo. Ela ficou irritada. Eu disse alguma coisa errada. Não sou importante. Está me ignorando. Nenhuma dessas conclusões estava contida na mensagem visualizada. Elas foram construídas para explicar aquilo que ainda não sabemos. Uma delas pode estar correta, mas também pode estar completamente equivocada. A dificuldade é que raramente sentimos nossas interpretações como hipóteses. Nós as experimentamos como se fossem a própria realidade. Surge a ansiedade. O humor muda. Começamos a preparar respostas para palavras que a outra pessoa nunca disse. Podemos nos afastar ou agir com frieza com base em uma informação que jamais tivemos. Perceba o caminho. Um espaço vazio foi preenchido por uma interpretação. A interpretação produziu uma emoção. A emoção influenciou um comportamento. E o comportamento pode criar um conflito real. Aquilo que começou como suposição passa a produzir consequências concretas. Esse mecanismo também aparece nos silêncios, nos olhares e nas mudanças de comportamento. Quando alguém permanece em silêncio, a mente pergunta: o que esse silêncio significa? Para uma pessoa, pode representar tranquilidade. Para outra, pode parecer rejeição. O silêncio é o mesmo. A história usada para interpretá-lo é diferente. A mente não completa lacunas ao acaso. Ela utiliza experiências, medos aprendidos, crenças sobre si e expectativas sobre as pessoas. Quem teme ser abandonado pode perceber afastamento onde existe apenas cansaço. Quem vive em constante alerta pode interpretar qualquer mudança como ameaça. Quem se sente desvalorizado pode ouvir uma crítica em uma frase que talvez fosse apenas uma observação. Isso não significa que a pessoa esteja inventando conscientemente o que sente. A interpretação pode acontecer tão depressa que parece nascer junto com o fato. Não saber provoca desconforto. A mente prefere uma história incompleta, mas coerente, a permanecer diante da incerteza. Até uma explicação dolorosa pode parecer mais suportável do que nenhuma explicação. É como se a mente dissesse: se eu descobrir o que está acontecendo, talvez consiga me proteger. Mas uma explicação rápida não é necessariamente verdadeira. Quando estamos ansiosos, podemos preencher as lacunas com possibilidades ameaçadoras. Passamos a reagir não ao que aconteceu, mas ao pior significado que conseguimos imaginar. Depois, procuramos sinais que confirmem a história construída. Se concluímos que alguém está nos evitando, cada demora parece uma prova. Os gestos de proximidade podem ser ignorados. É assim que algumas ilusões da mente se tornam tão convincentes. Elas começam com um fato verdadeiro.
uma mensagem sem resposta, um olhar diferente, uma palavra ambígua. Depois, a mente acrescenta uma explicação. O fato e a interpretação se misturam e já não percebemos onde termina um e começa o outro. A saída não é desconfiar de tudo o que sentimos, nem abandonar a intuição. O cuidado está em não transformar imediatamente uma percepção em certeza. Talvez possamos sustentar a pergunta por mais algum tempo. O que eu realmente sei? O que observei? O que foi acrescentado pela minha mente? Existem outras explicações possíveis? Estou reagindo ao acontecimento ou ao significado que atribuí a ele? Essas perguntas não eliminam a emoção, nem afirmam que estamos errados. Elas apenas criam um pequeno espaço entre a experiência e a conclusão. E esse espaço pode impedir que uma interpretação apressada determine nossa resposta. A mente continuará completando lacunas. Isso faz parte da maneira como percebemos o mundo. Mas podemos observar as histórias que ela utiliza para preencher esses espaços, porque muitas vezes aquilo que mais nos afeta não é apenas o que aconteceu, é aquilo que nossa mente acrescentou ao que aconteceu.